Eu quero cumprimentar a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Hoje, nesse vídeo, eu vou estar contando aqui a minha experiência com interpretação de línguas e você vai entender como que esse dom espiritual funciona, porque muitas pessoas têm pensado errado acerca disso, têm confundido muitas coisas com a Escritura, e eu vou estar aqui explicando como funciona isso no mundo espiritual. E para você que não me conhece, eu sou a missionária Suelen Sena e sempre trago estratégia de batalha espiritual e conteúdo espiritual neste canal. Seja muito bem-vindo, se inscreva e compartilhe com mais pessoas. Antes de contar a minha experiência, eu quero estar trazendo aqui um versículo bíblico para que você possa entender completamente acerca do conteúdo que eu estou trazendo aqui neste vídeo. Eu quero estar lendo no livro de 1 Coríntios, capítulo 14, verso 3, 4 e 5, que vai dizer: Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E disse Paulo: Eu quero que todos vós faleis em línguas, mas que muito mais profetizeis, porque aquele que profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que também intérprete, para que a igreja receba a edificação. E no verso 18 diz: Dou graças a Deus, porque falo mais línguas que todos vós. Nesse versículo, Paulo está falando acerca do dom de línguas e o dom de interpretação de línguas. Então Paulo, ele não anula nenhum dos dons espirituais, tanto de falar em línguas, como de interpretar as línguas estranhas. Ele quer que toda a igreja fale em línguas, mas que também interprete, que haja interpretação. Muitas pessoas, por não ter experiência com o sobrenatural, com os mistérios de Deus, querem anular o falar em línguas por conta disso que Paulo fala. Eu quero que todos vós faleis em línguas estranhas, mas que muito mais também profetizeis e interpreteis essas línguas estranhas, porque esse profetizar que ele coloca aqui é acerca da interpretação das línguas estranhas, que é uma profecia ou uma revelação espiritual. Porque antes de alguém falar que a pessoa deve ser proibida de falar em línguas pelo fato dela não receber a interpretação, logo já vem a resposta embaixo no capítulo. Eu, Paulo, dou graças a Deus, porque eu falo mais línguas do que todos vós. Então Paulo está falando que ele proferia muitas línguas estranhas, ele tinha o dom de variedade de línguas, mas ele não anulava este dom, porque ele quer que todos recebam esse dom, mas que também interprete. Irmãos, nessas experiências que eu tive com a interpretação de línguas, foi muito diferente daquilo que muitas pessoas pensam. Porque quando a pessoa ela olha para a Bíblia Sagrada, ela pensa: então a pessoa que tem o dom de interpretar línguas estranhas, toda pessoa que falar em línguas estranhas, ela vai conseguir interpretar. E na verdade, não funciona bem assim. Nessa experiência que eu tive, nós estávamos em uma reunião de obreiros da igreja para falar de coisas acerca do ministério. E dentro dessa reunião, quando nós finalizamos essa reunião, um irmão ligou no telefone do meu pastor e esse irmão queria oração. Só que o meu pastor sentiu da parte de Deus de ele não orar, mas eu orar por aquela pessoa, na qual ele conhecia. Só que ele não falou quem era a pessoa, enfim. Então, quando ele passou o telefone para mim, eu nem queria nem orar, porque eu estava exausta no dia, mas eu senti de orar porque eu sei que Deus poderia falar alguma coisa comigo ou com a pessoa que estava do outro lado. Então, quando eu peguei o telefone, eu comecei a orar por aquele irmão, comecei a orar, e Deus começou a tomar aquele irmão que estava do outro lado. E ele começou a falar variedades de línguas estranhas. Ele não falava mais o português, mas ele falava somente línguas estranhas. Era o tempo todo da ligação e ele só falava línguas estranhas, diferenciadas. Então, naquele momento, Deus começou a me dar a interpretação das línguas estranhas que ele estava falando no momento. E a mensagem que Deus estava trazendo através das línguas estranhas que saíam da boca dele era a própria profecia que ele precisava receber como resposta para o seu ministério.
E nessa interpretação de línguas, o Senhor me trazia acerca de Neemias, sobre a edificação de muros, acerca de ministério, e eu nem sabia quem era a pessoa, eu não conhecia, eu não via a pessoa pessoalmente, e no final daquela ligação na qual eu orei por aquela pessoa, ele disse para mim: irmã, eu estou prestes a dirigir uma congregação. E eu estava pedindo uma resposta a Deus, para que Deus confirmasse se essa obra realmente é da vontade dele. Então ele recebeu uma confirmação, uma profecia acerca do seu ministério, através das línguas estranhas que saíram da boca dele. Então, irmãos, eu quero que você entenda uma coisa, que a interpretação de línguas não depende do homem, mas depende de Deus, a vontade de Deus. Então Deus não vai trazer a interpretação de todas as línguas estranhas que você vê pela frente, porque Deus tem uma finalidade. Se dentro daquele código espiritual, Deus está querendo transmitir uma mensagem para a igreja ou para a própria pessoa, Deus vai dar a interpretação. E o que muitas pessoas não entendem, que pensam que a interpretação de línguas é só algo voltado para multidões de pessoas. Não. Você pode falar em línguas e através dessas línguas ser uma própria profecia para você mesmo. Porque isso já aconteceu comigo no monte. Eu fiquei ali por volta de uns 5 meses indo todo dia no monte com um propósito. Deus, ele começou a falar através das línguas estranhas que eu estava proferindo. Deus começou a me dar a interpretação. Então o próprio Deus estava falando na minha boca comigo mesmo. Então isso é algo muito tremendo. Porque as línguas espirituais é um código que muda recorrentemente. Não é simplesmente uma palavra em inglês da qual você traduz e sempre aquela palavra vai ter um significado sempre. Nos códigos espirituais, das línguas espirituais, o significado das línguas estranhas vai sempre mudar no mundo espiritual. Porque todas as vezes essas línguas estranhas vai ter uma interpretação diferente, elas estarão dizendo algo diferente. Então é por isso que o diabo não consegue entender o que está sendo dito através das línguas estranhas, porque é um código secreto que somente Deus sabe o significado delas, porque elas mudam constantemente. Com certeza você já viu um código de segurança que ele muda constantemente o formato dos seus números, as letras que estão ali. Então, as línguas espirituais também são dessa forma no mundo espiritual. Elas mudam o significado constantemente. Então é por isso que você não interpreta a hora que você quer. É Deus que dá a interpretação se Ele quiser. Então se eu tiver o dom de interpretação de línguas, todo irmão que falar língua estranha na igreja, eu vou saber o que ele está falando. Não, as línguas espirituais não são como o inglês, o espanhol, o italiano, na qual você busca a tradução e você consegue encontrar o significado. As línguas espirituais vai depender da vontade de Deus, se Deus quer trazer interpretação ou não. Porque muitas das vezes você vai falar em língua, na maior parte das vezes, mas você não terá a interpretação. Porque quando Deus traz interpretação, Deus está trazendo a profecia, a revelação através das línguas estranhas. E se Deus não tiver nenhum recado para falar através das línguas estranhas, Ele não vai trazer. Porque tinha uma irmã que congregava comigo e ela sempre falava: irmã, ninguém consegue entender, os irmãos não entendem que a pessoa que tem o dom de interpretar línguas, não vai ser toda a língua que ela vai interpretar, porque Deus que vai dar a interpretação. Então, a pessoa precisa tirar da sua cabeça que você não revela a hora que você quer. Você não profetiza a hora que você quer. Você não vê o mundo espiritual a hora que você quer. Por mais que você tenha um dom espiritual, você só vai ver, você só vai receber quando Deus quiser. Então você não tem o seu controle de dizer: eu interpreto línguas estranhas a hora que eu quero. Eu revelo a hora que eu quero. Eu profetizo a hora que eu quero. Não. Depende da vontade de Deus sobre a sua vida. Porque, irmãos, o que muitos mornos na fé não conseguem entender é que a igreja de Cristo precisa ter a manifestação dos dons espirituais, do poder de Deus, da unção de Deus. Toda pessoa que é um antigo convertido sabe que as igrejas antigamente era uma igreja na qual você via a manifestação do poder de Deus.
E quando nós se deparamos com hoje, existem muitos que são incrédulos pelo fato de nunca ter uma experiência poderosa com o poder de Deus, com os dons espirituais. E a igreja nomeada em Atos capítulo 2 era uma igreja que estava buscando a Deus em constante jejum e oração, e ali houve-se um derramamento de poder, aonde muitos que estavam ali sentiram o poder do Espírito Santo e falaram línguas repartidas. O poder de Deus foi derramado. Então, o crente verdadeiro que tem vida com Deus precisa haver na vida dele manifestação de poder. A igreja é marcada por isso. Ai, mas existem pessoas que pula, que roda, que sapateia, que marcha, mas está em pecado. Ai, existem pessoas que falam em línguas, mas está em pecado. Mas nós não podemos generalizar todo mundo. Assim como existem pessoas que pregam também e são falsos profetas, nós não podemos generalizar todo mundo. Porque existem pessoas que têm vida com Deus, que são fiéis, que marcha, que pula, que roda, que sente o poder de Deus, que o fogo cai, que fala línguas repartidas, que interpreta línguas, que profetiza. Então nós devemos diferenciar. Existem pessoas na atualidade que elas estão na emoção da carne, ou seja, elas não vivem o evangelho genuíno, não vivem uma vida de santidade, não têm vida de jejum e oração, não têm uma vida separada com Deus e querem receber este poder fora desta vida verdadeira que nós devemos ter com Cristo. Então elas estão vivendo um engano da carne. Mas quem realmente é cheio do Espírito Santo, não tem como você ficar de boca calada. Porque eu nunca vi uma pessoa cheia do Espírito Santo, de boca fechada, que não glorifica, que não sente nada da parte de Deus, que não sente a presença de Deus, que não chora, que não marcha. Eu nunca vi. Então, nós precisamos entender que existe a manifestação do poder de Deus. A igreja de Cristo é uma igreja pentecostal, é um povo barulhento, porque eu creio que naquele grande dia haverá uma grande festa no céu e esta festa será tomada por fogo santo. Então nós devemos entender que os dons espirituais, o poder de Deus, a unção, isso não pode ser anulado dentro da igreja. É claro, se alguém desejar ter dons espirituais e não obedecer e não santificar, ela vai estar em um caminho errado. Mas isso, a partir do momento que você tem vida com Deus, isso deve fazer parte da sua vida. Eu quero deixar essa pequena explicação acerca da interpretação de línguas estranhas neste vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, de compartilhar com outras pessoas. Amém? Que Deus abençoe a todos.